Mas eu não preciso fazer isso. Estamos voltando com o programa. Não faço o que Estamos voltando com o programa. Não podemos brigar entre nós. Temos que achar soluções. Não, nós estamos brigando pela solução. Bom, doutor Rodrigo Pugina, na sua qualidade de presidente do Conselho Penitenciário, o que o senhor acha que a médio ou até curto prazo o Conselho pode ou deve fazer em razão do Presídio Central? Recentemente o plenário do Conselho se reuniu, né, e temos lá grandes conselheiros que conhecem muito bem a questão penitenciária, e se pensou a princípio em 3 estratégias, né, uma, de certa forma, um pouco emergencial, e aí lida diretamente com essa questão que o Dr. Felipe traz, da construção de presídios, que, de certa forma, não teria fim essa construção de presídios. Por quê? Porque se a gente pega os últimos 15 anos, a gente triplicou a população prisional do nosso país. Precisa 10 mil vagas. E o meu medo é que a gente comece a criar mais vagas sem antes nos preocuparmos com essa questão de pessoas que são presas, muitas vezes como usuárias e enquadradas como traficantes, pessoas que têm problema de assistência, que realmente não têm recurso e acabam condenadas porque cometeram um crime que, de certa forma, poderia ter sido resolvido de outra forma, e encaminhadas para um sistema que é completamente falido, ou seja, o sistema penitenciário hoje é uma mera vingança, ela não tem outro resultado. Mas é justo que deixe na rua o traficante viciando jovens e... Com certeza não. Existem vários tipos de crimes que a pessoa tem que realmente ser privada de liberdade. A gente não pode deixar uma pessoa perigosa realmente em liberdade. Porém, a gente tem hoje uma qualidade de provas condenatórias. O Dr. Felipe certamente sabe melhor do que eu sobre isso. Desde o momento da apreensão, hoje é onde às vezes a pessoa estava próxima daquele grupo, é apreendido junto e é encaminhado para um presídio. Mas o senhor Rodrigo vai me permitir a parte, o senhor está falando de provas, em condenações, parece que são condenações injustas. Não que não se cometa equívocos, os juízes não são deuses, nós estamos sujeitos a falhas, a erros, como qualquer ser humano. Mas isso teve um processo legal. Às vezes o cidadão que está com três pedrinhas de crack, às vezes é um traficante, porque ele sabe, com esse discurso seu, que se ele for pego com três pedrinhas, ele não vai ser condenado por tráfico, vai ser condenado por usuário. Há um trabalho brilhante, eu quero dizer assim, às vezes as pessoas dizem, não, porque é pobre. Hoje a Defensoria Pública do nosso Estado trabalha arduamente nesses processos, com pessoas com poucos recursos, e eu sou testemunha disso, fui juiz da Zona Norte de Porto Alegre durante 7 anos, da Vara do Sarandi, e uma atuação sistemática da Defensoria Pública, dos advogados, efetivamente. Agora, o que nós temos é uma epidemia de droga na cidade com traficantes. E eu estou falando aqui, por exemplo, um grande problema que nós temos no Central é que o tráfico de entorpecente domina o presídio central. Não que você não cometa isso. Agora, lá no final da linha, o senhor vai me dizer assim, não, porque tem gente que é cometida injustiças e tal. Olha, houve recurso, não que não se cometa, ninguém está acima do bem e do mal, quer dizer, não somos vestais, não podemos cometer isso. Agora, não vamos entrar nessa de dizer, olha, porque os juízes estão mandando gente demais para lá, essas coisas que parece que o réu não foi defendido, que não houve uma sentença fundamentada, que não houve recurso, houve tudo isso, doutor. Eu trago, na verdade, doutor Felipe, por exemplo, se a gente pegar o mutirão realizado pelo próprio CNJ, se encontrou 21 mil pessoas presas irregularmente. Ou seja, é um número extremamente absurdo. A gente tem prendido pessoas que, e às vezes... Acho que provisoriamente, ou seja, prisão de natureza cautelar, ou seja, ela foi presa antes da sentença. E aí o senhor usa uma expressão irregular. Não é irregular, a prisão é legal. Não, irregular. O próprio CNJ trouxe que eram 21 mil prisões irregulares, né? A notícia do site do... Mas o presídio central hoje tem mais de 2 mil presos provisórios. Mas a função do presídio central é justamente essa. O que acontece, doutor Pugina, é que nós temos aí, e não é o que digo, é só nós bastarmos ir na luz, o número que o tráfico de entorpecentes, o número de assaltos, o número de estupros, o número de homicídios
é grande. E o reflexo disso, doutor Pugino, é que os prejuízos estão cheios. O problema é que não se investiu, e não é desse governo, é uma sucessão de coisas. Nós, da sociedade, e eu vou colocar nós da sociedade, para evitar essa polêmica toda, que é ocupado, não é ocupado, quando se deveria, ao longo desses 10 anos, ter construído no mínimo 10 estabelecimentos penais de 500, com capacidade de 500. Esses tempos eu vi nesse programa, e eu acompanho esse programa, Lazier, uma professora que é doutora na Espanha, até falou sozinha aqui, tu entrevistaste ela, a longa data, e ela estava falando como é que ela ficou impressionada com o nosso sistema prisional. Foi diretora da faculdade de Madrid, e ela veio a esse programa faz uns 8 anos, eu acho. E ela disse que a grande diferença do sistema penitenciário brasileiro é que aqui as penas são pouco cumpridas. Lá quem é 10 anos condenado fica 8 na cadeia. Aqui quem é 10 anos condenado fica 2 na cadeia. E esse entra e sai... Essa é a diferença. Esse entra e sai do sistema prisional, esse regime semiaberto, é o que faz com que as pessoas que saiam logo depois do sistema prisional, condenadas por tráfico, por exemplo, se comprometam com as que ficaram lá dentro. Elas reinam no caos. Isso não quer dizer, e eu não estou dizendo aqui, que é um escárnio central. Isso é uma... Eu sinto... A constatação é uma vergonha do presidente central. Nós temos que resolver o problema. Mas e mais, Felipe, o presidente central, com a supervotação que tem hoje, ele acaba possibilitando, oportunizando esse tipo de coisa. Concordo. Ou seja, se nós tivéssemos hoje o presidente central com 2.000 detentos e não com 4.600, 5.000 detentos, que é 2,5 vezes a sua capacidade, seguramente a segurança lá não existe sistema prisional. Quero colocar os senhores. Eu não sou juiz atualmente das execuções criminais, eu queria fazer uma referência aqui ao brilhante trabalho do meu colega Sidney Brussus, à frente, endossando aqui, fazendo um trabalho brilhante no sistema prisional. Mas a experiência que tem ao longo desses 8 anos do sistema prisional. Esta lógica do sistema, não adianta, nós temos que resolver agora o problema. Sim, agora, o doutor Rodrigo Pugino... Viamão, só para te saber, Viamão, no ano passado, ano de 2010, o índice de fuga no semiaberto de Viamão são 113%. Fugiram todos, mais 13%. Tu sabe o que é a fuga? Então, claro. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a gente olha aquela imagem, mas aquilo é um escândalo. Só que a racionalidade vai junto pelo esgoto que nós estamos mostrando. É verdade. Então, aonde nós estão os balas na cara? Estão em Viamão. Então, o que eu quero chamar a atenção é isso. Isso é dados da vara de execução criminal. No semiaberto de Viamão, 113% de fuga. Ou seja, todos os presos, mais 13 novos. Mas o que acontece? Sabe que essas fugas se constatam? Claro. Quando se constata fugas, o que acontece? O cidadão teve direito à saída temporária, ou no próprio no regime semiaberto, ele vai trabalhar fora. Ele não volta. Não é que ele fugiu lá, pulou o muro, não foi isso. Ele simplesmente não volta para o sistema. Esse é o problema. E ele vai voltar para o sistema. Deixa eu voltar ao doutor Pugina. Há poucos dias, doutor Pugina, a Brigada Militar, a Polícia Civil, fez uma gigantesca operação em São Borja. Apreendeu um mundo de gente, colocaram 104 delegados, 500 policiais. O senhor não imagina o volume de telefonemas e e-mails que a televisão recebeu de várias cidades pedindo, mas eu quero que faça a mesma coisa na minha cidade. Então, há um clamor, há um apelo veemente para que se combata mais o tráfico de drogas. Então, por isso é que eu acho que o senhor poderia esclarecer um pouquinho melhor pela responsabilidade que tem, que o senhor é presidente do Conselho Penitenciário. Claro. Não, mas o incrível é exatamente isso, Lazier. E não sou contra o combate ao crime organizado, mas não é isso que tem ocorrido. Se a gente pega, por exemplo, a lei que alterou o crime de tráfico em 2006, que descriminalizou o uso, não possibilitando a pena privativa de liberdade... Despenalizou. O curioso é que, exatamente a partir de 2006, nunca se prendeu tanto por tráfico. Ou seja, a lógica seria o quê? A partir de 2006, deveria diminuir o número de prisões relacionado ao tráfico. E curiosamente se aumentou. Mas não sei se não é o que a opinião pública deseja o contrário. Ela quer que prenda. É que prende mais quem... é que prenda e mate. É que o triste, Lazier, é o quê? Uma pessoa de classe... É uma criminalidade muito grande. O senhor sabe que normalmente um assaltante no automóvel ali na esquina, ele está sob efeito de droga. Sim. Então as pessoas têm medo.
É que o triste é o quê? A pessoa que é usuária de drogas, no mínimo classe média ou classe média alta, não vai parar num presídio, com toda certeza. Agora tem muita gente pobre, usuária, que vai parar no presídio. Isso não tem a menor dúvida. O senhor ia concluir trazer o Conselho cogitou de 3 hipóteses. De 3 hipóteses. Quais eram? Uma era a questão de mutirões, e a OAB é parceira, tem um primeiro mutirão num presídio em Torres, relacionado aos processos, que é essa questão de mutirão realmente em processos, seja em relação a indulto, possibilidade de concessão. A segunda, movimento político, seja com a Assembleia Legislativa, seja com o governo federal, ou seja, a Presidente da República definiu que as prioridades na área prisional para o país seriam encarceramento feminino e retirar presos de delegacias, né? Aqui no caso do Rio Grande do Sul a gente não tem. Um movimento político para que a Presidente tenha como prioridade o fim das grandes casas prisionais. E terceiro, que aí é um grande problema que muitas vezes não se discute, que é uma articulação com todas as instituições para o quê? Para áreas onde possa se construir presídios. Porque aí talvez todo mundo quer presídio, mas ninguém deixa fazer no seu... já foi chefe da Casa Civil. Mas essa concepção também está começando a mudar. Tenho conversado com muitos prefeitos por aí e esses prefeitos têm reavaliado. A mentalidade política, e quando eu digo toda a sociedade, as pessoas estão nos ouvindo hoje. Tem que ter consciência que investir em presídio é investir em segurança pública. Quem não constrói presídios, quem não faz menção de construir presídios, quem não faz projetos, quem não investe em segurança pública, não investe. Não fazem. Né? Se disserem lá do lado do prédio onde eu moro que vão construir um presídio... Não, mas não do lado do prédio. Mas é que o doutor Ricardo Giuliani brilhantemente diz aqui... O doutor Ricardo brilhantemente diz para alguém que vai construir presídio... Todo mundo que diz que tem que construir presídio, mas chega lá na cidade, na comunidade, e diz, olha, na minha cidade não. Só que o Tribunal de Justiça, e eu tenho quase certeza, não tenho esse dado aqui, criou uma expectativa seguinte: só pode ser comarca hoje quem tem um pequeno prédio, eu não sei se seria o correto. Que cada sociedade municipal fique com os seus delinquentes presos. Essa é a proposta da magistratura de execução. Deixa eu fazer um intervalo para ouvir o doutor Lamaque e o doutor Ricardo Giuliani, que falaram Viu como estou comportado hoje? Não, eu me conheço. Se ele controlar também. Claro. Não, mas vai falar no próximo bloco. Então, começou o doutor Lamaque, o nosso telespectador continuou opinando sobre esta situação terrível do Presídio Central, que agora chegou à opinião pública, se espalhou pelo Rio Grande do Sul e todas as pessoas estão opinando. Voltamos.